Isso é muito importante nós entender, porque até hoje vocês ainda esperam que os espíritos venham com uma varinha mágica resolver os problemas da vida. E o espírito não vem resolver problemas da vida. Porque para ele, os problemas da vida não são o que o materialismo diz que são. Os problemas de relacionamento de uma mãe com filho nada tem a ver com a espirituologia. Ela vê esses problemas de um outro ângulo, com outras verdades, com outras realidades. Ficou claro isso? Então a espiritologia se aplica à vida carnal, mas não se fundamenta em nada carnal, que é completamente diferente. E ela, vamos dizer assim, é uma ciência independente de qualquer outra ciência espiritual. O espiritismo é uma ciência espiritual, o catolicismo é uma ciência espiritual, mas o espiritualismo, a espiritologia, nada tem a ver com isso. Ela se abastece das ciências espirituais, mas não pensa igual às outras ciências. Beleza? Assim como a física se abastece da matemática, mas não é matemática, assim como como é o nome da sua? Se abastece da química geral, mas não é a mesma coisa, porque retira ensinamentos dela. A espiritologia e as outras ciências se intercomunicam, mas têm objetivos diferentes. Então é assim, consigo entender. Porque o espiritismo, apesar de ciência também, mas fica muito preso a uma visão cristã, vamos dizer assim. E se você fala, por exemplo, no Bhagavad Gita, um espírito ortodoxo, mete o pau. Então eu entendo que a psicologia vai além, porque não vai ser hinduísta, mas vai usar o ensinamento de Krishna. Não vai ser budista. Leia o final da introdução do espiritismo, que nós temos aí ter noção. E não é introdução. Como especialidade, Isso. o livro dos espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Então o espiritismo é uma das fases do espiritualismo. O catolicismo é uma das fases do espiritualismo. E a espiritologia é uma das fases do espiritualismo. Cada uma usada com um objetivo compõe o espiritualismo, a ciência espiritualista. Ficou claro? Então, de claro, se utiliza a ciência hindu, se utiliza a ciência maometana, se utiliza a ciência cristã, todas as ciências são usadas. Sem se confundir com ela. Sem se confundir com ela. Mas só que a espiritologia tem uma grande diferença das outras ciências. Isso, as palavras dela, se tiver lá, você diga o que é. As ciências espirituais que existem são investigativas. Elas
estudam para tomar uma decisão, para criar uma verdade, uma realidade. A espiritologia é uma ciência prática, aplicada. Uma ciência aplicada. Ou seja, tudo que ela monta como base de dados é para ser aplicado para gerar frutos. Como disse Kardec ali, o espiritismo investiga a relação. Investiga. A espiritologia pega essa investigação e aplica na relação. Não fica só na teoria. Essa é a grande diferença. A espiritologia é a ciência aplicada. Assim, ó, enquanto as outras são ciências investigativas. Elas são investigadas. É por isso que o espírita não consegue pôr em prática. Porque ela investiga definindo uma verdade, mas não traz essa verdade para a realidade. Se somos todos espíritos, isso está aí no livro do Espírito. Mas eu sou pai, eu sou irmão, eu sou marido, eu sou mulher. Mas não existem essas relações no mundo espiritual. O Cristo ensinou, depois da morte não há casamento. Isso faz parte da doutrina católica, mas não é trazido por casamento. Então é essa a diferença. A espiritologia pega a palavra do Cristo e vai aplicar esse ensinamento na relação que vocês são no casamento. A fim de quê? De que há uma nova verdade, uma nova realidade. Você não é marido e você não é mulher. Vocês são espíritos. E aí pega a informação do livro dos espíritos, que fala que cada um constrói o seu destino antes da encarnação e diz, vocês estão juntos porque cada um pediu para um gênero de provas. O que ela faz? É o gênero da prova que você precisa. O que ele faz? É o gênero da prova que você precisa. Essa é a diferença. As ciências investigativas estabelecem a realidade. Verdade. E a espiritologia pega isso e vai jogar lá. Minha doutora querida, se pode falar melhor disso. A psiquiatria é a ciência investigativa, que investiga a psique, que vocês chamam a mente, né? Que não é a alma. Já a psicologia pega essa investigação e pela prática e trabalha o problema. O psiquiatra mete logo o remédio. Estou certo, doutor? É isso mesmo? Então, essa é a diferença. Estudar espiritismo é ser professor. A maioria é professor da lei, né? Fala, mas não pratica. A espiritologia ligada ao espiritismo lhe traz a prática do ensinamento espírita. Que foi isso que nós falamos 7 anos. Ia lá, estudava um pedaço e depois dizia, agora vamos ver aqui na vida como é. Olha, está escrito no livro do Espírito isso, então isso aqui tem que ser uma verdade para você. Isso tem que alterar a sua realidade. Isso tem que fazer-lhe se interrelacionar com o mundo de uma forma diferente. Essa, vamos dizer assim, por definição, é a espiritologia. Uma ciência aplicada
fundamentada nas ciências espirituais diversas que existem, que também nada tem a ver com as doutrinas religiosas humanas. Porque as doutrinas religiosas humanas não foram concebidas pela espiritologia, mas sim pela humanidade lendo o ensinamento espiritual. Então, essa espiritologia e na sua origem espiritual, para ser aplicada na Terra, ela vai se transformar numa nova doutrina humanizada. Sim. Isso uma pessoa bem caro da outra vez e vai falar agora. Como toda ciência, a espiritologia não é tática. Então ela muda. Ela se altera com o passar dos anos. Só que o que ela faz? Ela vai cada vez se espiritualizando mais. Então, se hoje o que nós vamos definir como verdades e realidades, não será mais amanhã. Mas aquele que pratica a espiritologia sabe disso. E sabe que são verdades relativas apenas para o mundo de hoje. Agora, e que amanhã pode ser completamente diferente. Mas sempre será mais espiritualizado. Porque, como vocês são ego, não são pessoas, ninguém pode destruir o ego. Então precisa espiritualizando o ego. Quando vocês não estiverem mais ligados a ego, aí sim, você poderá entrar. Mas isso também não quer dizer que é no final desta encarnação, ou no final dessa roda de encarnação. Porque, como eu já acabei de dizer, isso aqui é o jardim de infância. Que ainda estão entrando no processo de estudo. Talvez quando você chegar perto de Jesus, você comece a compreender alguma coisa. Ok? Então, sim, ela vai transformar novas verdades que, pelo dinamismo do espírito da espiritologia, amanhã também será quebrada, como nós vemos estabelecendo verdade durante 7 anos. Mas assim, só a introdução desse estudo do ego que tem feito já é um avanço muito grande. Sim, né? sim, Então, a compreensão de que existe um ego. É uma coisa que na doutrina espírita não aparece. Aparece. É assim, picadinho e tal, né? Isso. Como ela se forma, toda a função do tempo. Então, nesse sentido, esse aspecto faz sentido um outro nome. Né? Sim, há necessidade de outro nome. Porque, como diz ali, como é que ele fala? A anfipologia, manter a anfipologia é coisa nova, precisam de nomes novos. Na reunião da Espírita de domingo passado, houve uma pergunta sobre os espíritos e o nosso professor começou assim: de falar espiritismo kardecistas é um sinônimo. O espiritismo é kardecista. Não existe como você dizer como se fosse outra coisa. As pessoas às vezes usam, né? Quem é um bandista, usa isso no espírito. Ele fala que é um erro. Para a doutrina kardecista, o espiritismo foi criado por Kardec e é isso. Não adianta a gente querer cuidar. Então a gente tem que criar um novo nome porque é outra coisa. Acha? Mas também aí dá um problema, porque o espiritismo não foi criado por Kardec. O termo do espiritismo, ele fala... Também não foi, ele diz ali, a doutrina dos espíritos. Ele é simplesmente, Kardec foi simplesmente o esquiva do espiritismo. Na Terra, vamos dizer. É o esquiva, é o que escreveu. Porque quem baixou a doutrina inteira é um grupo de espíritos chamados Espíritos da Verdade. Então o espiritismo é a doutrina dos espíritos, não de Kardec. Para o espírita, né? Quem escreveu... Para muitos espíritas, Kardec é muito mais importante que Deus. Sim. É uma idolatria. Ficou bem claro isso? Alguma pergunta? Kardec escreveu também foi com
por determinada época, né? Já mudou também, né? Sim, claro. Precisa se ir universalizando informações. Isso vai acontecer também com a tecnologia. Sim, claro. Pode mudar também, né? Sim, cara. E espiritualismo não. Amanhã alguém pode te criar, sei lá o que, a cocolosia. Não tem problema. Porque o que importa é você ir criando novas verdades e novas realidades que sejam mais espiritualizadas do que as anteriores. Isso é repetir. O dia foi generalista e hoje está começando a ficar especialidade. Cada um. Tem alguém morrendo de ir aqui. Não, porque disse assim, eu disse que um dia isso ia virar joaquinismo. Lembra isso, doutor? Joaquinismo ou feminismo? Mas não é uma nova doutrina. É uma visão temporária. Então vamos começar a falar das bases da espiritologia. Se a espiritologia é essencialmente espírito, a primeira base dela é o espiritualismo. Ou seja, quando a espiritologia vai analisar qualquer coisa, ela não se prende ao material daquela coisa. Ela vai trabalhar o espiritual daquilo. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.